Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 35, Conversas aleatórias para mudar o mundo. Veja bem, eu não tenho palavra, poema nem prosa. Não tenho karma, não tenho saudade, não guardo rancor. Na falta de mais uma dor de cabeça, eu tenho duas, né? Ou melhor, tenho dois podcasts. Esse aqui que você está ouvindo, o Impacto na Encruzilhada. Já estou na 4ª temporada. Comecei ele de forma totalmente caseira e sigo caseiro, mas com um pouquinho mais de estrutura. E aqui nesse podcast eu basicamente trato de temas relacionados à minha área de atuação profissional e, de certa forma, a minha militância, entre aspas, que é essa área de inovação social, investimento social, negócios de impacto, filantropia e por aí vai. Então é por essas trilhas que eu ando e por aqui eu produzo conteúdos basicamente toda semana, ou quase, sobre esses temas. Então aí você tem opções aí para se divertir. Mas eu lancei esse ano, em 2022, um outro podcast, que é o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo. É sobre ele que eu vou falar aqui. Então, por quê, né? Qual a ideia desse outro podcast? Basicamente é conversar com músicos de bandas independentes ou artistas independentes que também têm na sua expressão estética ou em seus posicionamentos, de alguma forma eles tangenciam essa agenda socioambiental, a agenda de, entre aspas, mudar o mundo de alguma forma. Então a minha ideia era, poxa, esses caras estão fazendo coisas incríveis, de alguma forma eles também estão batendo em teclas que a gente bate do lado de cá, na área socioambiental, mas não tem nenhuma ponte que nos ligue a essa turma. E o quão é importante, fundamental a gente poder, através da arte, da cultura, da música, endereçar esses temas de mudar o mundo, entre aspas, que a gente tanto fala do lado de cá, do lado do impacto social. Então a ideia era essa, pegar. Basicamente, eu fui criando playlist de músicas independentes. A playlist está aí na descrição. Se chama Bandas Desconhecidas para Pessoas Conhecidas. E nela eu fui colocando, ouvindo, escutando e conhecendo uma série de bandas, artistas independentes que eu fui me identificando. Então a ideia era, por que não tentar conversar com eles, convidá-los para trocar uma ideia. Daí veio a ideia de criar esse outro podcast, o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo, por entender que os sistemas não caberiam dentro do Impacto na Encruzilhada, que é este aqui que você está escutando. Então eu sempre gostei muito de música e eu sempre tive uma queda pela cena da música independente, desde os tempos da fita cassete, dos fanzines, da MTV lá atrás. Eu também toco, instrumentos musicais como hobby, e eu procuro me manter antenado no que anda rolando na cena da música independente, porque tem muita coisa boa rolando, mas que não tem holofote, né? Não consegue um lugar ao sol, muito similar ao que a gente vê na agenda de impacto. Então há uma porrada de coisa boa, de norte a sul, de leste a oeste, por esse interiorzão aí, tem um monte de bandas e artistas criando, lançando coisas incríveis na raça. Também outra similaridade aqui com minha linha editorial, né? Então, muito inspirado nisso que eu criei esse outro podcast, o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo. Não se acanhe, não atine pra vida de gente alheia. Só se vende arte na praça, quem faz por amor. Mas por que eu estou falando dele aqui? Bom, porque primeiro que eu vejo que tem digamos assim, um germe que nos move na agenda do impacto social, que também está presente ali no meio musical, principalmente na cena independente. Talvez que esse germe tenha outros nomes, tenha outras estéticas, tenha outras linguagens, outras ferramentas, mas está ali. Esse germe está ali. E isso é muito alentador para mim,
porque mostra que a nossa bolha do impacto, que se acha mega transformadora e de vanguarda, mas tem outras bolhas fazendo coisas às vezes muito mais de vanguarda e muito mais ousadas do que a nossa, e de alguma forma com a sua linguagem também colocando o dedo na ferida nesses temas sociais, ambientais, políticos, de transformação que a gente acha que só a gente sabe endereçar na nossa bolha. Então foi daí que eu comecei a ideia de criar esse outro podcast. Bom, antes de nada, eu curto o som dessa galera, eu escuto, eu consumo o que essa turma produz. Por conhecer também, né, me fazer conhecer novos artistas, novas bandas, abrir a cabeça para coisas incríveis que estão sendo produzidas, mas que nunca vai tocar no Faustão, ou na Globo, ou em qualquer outro canal mainstream. Porque também sou curioso, gosto de enxergar o que essa turma está fazendo, sobretudo no campo da arte, da música independente, olhando um pouco para essa expressão meio gasta, eu sei, mas essa expressão mudar o mundo. Então acho que é um pouco essa a ideia que me trouxe. E algumas curiosidades desse podcast. Primeiro, não tem periodicidade definida, vai na raça mesmo em função dos retornos dos convites. Às vezes a galera vários retornam, às vezes ficam um tempão sem responder, eu faço follow-ups, fico no pé da turma para tentar gravar. Outro ponto é que tem dificuldade de responder e-mails dessa galera, às vezes com assessoria, às vezes sem, e aí também tem muita analogia com o campo dos institutos, fundações, difícil fazer contato, difícil obter respostas. Algum conta com assessoria, o que em tese torna esse contato mais fácil, nem sempre é. Embora um pouco mais alinhados ideologicamente, essa galera, digamos, eles tendem a ser um pouco mais, entre aspas, à esquerda. Eles têm visões bastante distintas sobre a tal expressão mudar o mundo. Basta ouvir que você vai identificar. Um outro ponto é que tem artistas que, de certa forma, já têm uma certa consagração, um reconhecimento na cena independente. Mesmo assim, uma abertura, humildade, abertura para o diálogo é incrível. Não tem estrelismo, acho muito legal isso. Na medida que eu vou conseguindo, né, fazer vários e entrevistar vários, eu já passei dos 10 episódios, estou chegando aí nos 15. É legal porque torna o convite a novos mais fácil, porque eles olham a lista de quem já passou pelo podcast e aí tendem a aceitar o convite, e isso facilita a vida aqui. Bom, tem alguns temas recorrentes nessas conversas: posicionamento político, dupla jornada, ou seja, pagar as contas e viver de música, ter outro trampo e viver de música, né? A coisa do investimento público e tantos outros temas que são recorrentes aqui, e é legal de trazer, porque esses artistas não costumam falar muito sobre esses temas quando eles dão entrevistas. Basicamente, eles falam do último álbum que eles lançaram, da agenda de shows e de porcas e parafusos da questão técnica da música, mas dificilmente eles falam sobre esses outros temas, e essa é a ideia justa do podcast. Acho que tem um outro tema aqui que é a tal do posicionar-se, né? Que é algo quase meio mandatório hoje para quem está na cena musical, ou que tem alguma relevância, alguma influência, vamos dizer assim. E é legal porque não tem uma opinião formada nas conversas, né? Para alguns, posicionar-se, eles já fazem através da sua arte, da sua expressão estética, da música. E eles acham que, bom, já me posiciono lá, então não preciso eu, como cidadão, fazer também. Já para outros, ele se posiciona das duas formas: na sua música, no seu trabalho musical, e também pessoalmente, como um cidadão, como uma liderança, como uma voz. É muito interessante isso. Tem alguns, inclusive, que levam isso ao extremo, de que você hoje não tem como não se posicionar, você tem que se posicionar, e já outros entendem de outra forma. E é muito legal isso, essas diferentes percepções sobre o tal posicionar-se. De certa forma, ninguém se ausenta desse papel, seja pela arte ou seja também pela sua voz, pela sua expressão cidadã. Muito interessante isso. É legal também perceber que tem muitas semelhanças na agenda de impacto social e na agenda da música independente. É muito interessante como a gente
tem muito pouca capacidade de criar pontes entre nós que estamos na mesma bolha socioambiental de impacto e muito mais difícil criar pontes com outras bolhas, nesse caso da cultura, da música independente. É uma pena, porque tem muitas semelhanças, visões similares entre nós, né? Me agrada muito conversar com essa galera da bolha cultural independente, porque eles tendem a ficar muito menos em cima do muro. Eles se colocam, eles se posicionam, eles se colocam sobre temas ideológicos, políticos, sociais, etc. Diferente de nós, que a gente sempre jura de pé junto que segue esse propósito do impacto social, ambiental, mas quando a gente precisa se posicionar sobre esses temas, a gente evita. Isso já foi tratado no episódio anterior, né? Basta voltar lá, que é Impacto é um ato político. Lá a gente falou sobre isso. Veja bem, eu não tenho palavra, poema nem prosa. Não tenho karma, não tenho saudade, não guardo rancor. Bom, e para fechar, o que vem por aí nesse podcast, né? Nesse Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo, não tenho a menor ideia. Sigo aqui batalhando para pelo menos fechar aí uns 20 episódios, que eu consideraria como uma primeira temporada. Acho que a gente chega lá. Eu sigo convidando um monte de artistas, bandas e por aí vai, porque tem uma safra gigantesca. Dá para fazer uma lista absurda de gente boa aí. Mas muitos não respondem, né, pela dificuldade do corre diário mesmo. A grande maioria tem outros trabalhos e a música é um pedaço do dia, né, que eles se dedicam. Então, já os que estão dedicados completamente à música têm já uma agenda mais complexa e são, de certa forma, um pouco mais seletivos nos convites. Tudo bem, faz parte, eu entendo. Então, eu sigo aí reforçando alguns convites e aberto a novas indicações de ouvintes e, enfim, colegas aí de caminhada. Inclusive, ao longo do próprio Conversas Aleatórias, eu fui recebendo indicações de pessoas que eu estava entrevistando. Você tem que falar também com fulano, ciclano, da banda tal, e acho que foi incrível. Então, basicamente, eu conversei com gente bem relevante da cena independente. Então, caras e gente de bandas como Loop de Loop, como o Jair Naves, como China, né, como o China, que foi ex-VJ da MTV, como o Gabriel Tomás da Autoramas. Poxa, tem uma galera incrível aqui. Não vou citar todos para não ser injusto, só pincelando alguns nomes. Então a ideia é seguir entrevistando, trocando ideia com essa galera que tem muito a dizer e que tem curtido trocar esses papos aqui aleatórios, digamos assim, para além da agenda clássica da música, da produção do novo álbum e tal. Que é um pouco o paralelo que eu faço, fechando aqui, com as nossas agendas, com as nossas bolhas, né, de impacto. A gente gosta muito de falar das porcas e parafusos, do impacto social, do novo mecanismo financeiro, do novo instrumento, de métrica e blá blá blá, mas a gente às vezes evita conversar sobre contexto, sobre posicionamentos, sobre coisas que não estão tão bem assim, né? Então é um pouco essa ideia de abrir a agenda do papo com esses caras e essas caras da música independente. Lembrando, eu tenho sim um pré-roteiro, mas eu deixo fluir a conversa e tento seguir o caminho do vento ao longo da conversa. Algumas eu fui mais com afinco no roteiro, outras eu deixei o roteiro de lado e deixei a conversa fluir, e foi muito interessante. Então é isso, se você ainda não se ligou no Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo, é meu outro podcast que eu comecei em 2022, caminhando aí já para os 15 episódios para frente, e está sendo uma delícia fazer nos meus horários livres, e editar e publicar e trocar ideia com essa galera. Acho que isso é o mais legal. E não custa lembrar, reforçar, né? Eu, como um grande consumidor de podcast,
que para quem está ouvindo gosta, curtiu, ajuda a divulgar. Vai lá, classifica no Spotify, bota 5 estrelinhas, envia para alguém que gosta do som, de música e tal. Isso ajuda muito, gente. Parece que não, mas faz bastante diferença. Porque, convém lembrar, isso vale para mim, bate aqui para mim, mas bate também para boa parte de quem eu entrevistei e de grande parte das bandas independentes, que é o algoritmo trabalha contra você. Então, não à toa, ele te sugere coisas que estão pagando para estar ali, né, para aparecer no seu feed. E essa galera, como é independente, como não tem grana para impulsionar, não vai aparecer. Então, a maneira dela furar a bolha do algoritmo é através de 5 estrelas, indicações, enfim, é por aí o caminho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Não sirvo pra herói, tampouco vilão, coadjuvante, eu lírico, mal me represento, quase mudo.